Graça e paz, minha amiga, meu amigo que acompanha cada dia essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus na liturgia. Hoje a igreja celebra uma solenidade particular. Nós não olhamos hoje para o chamado tempo comum, né, dentro da nona semana, não temos os textos da nona semana do tempo comum para essa quinta-feira, mas os textos que a liturgia nos oferece para a solenidade do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma solenidade que começou a ser celebrada na igreja no século XIII, não é, depois de Cristo. Ela é uma festa que, digamos assim, ela tem dois movimentos. Um movimento místico, uma visão mística, e depois ela tem um acontecimento miraculoso. É que essa festa, ela começa já com uma visão que uma mística, uma freira da cidade de Liege, na Bélgica, teve, Juliana, e onde ela via uma lua resplandecente e como uma espécie de uma hóstia iluminada, e ela então foi orientada e entendeu o que aquilo significava, que era justamente que faltava à igreja, em meio a tantas festas que a igreja tinha, uma festa em que se venerasse o mistério do Santíssimo Sacramento. É claro que a instituição da Eucaristia nós a temos na Quinta-feira Santa. Porém, a Quinta-feira Santa é marcada também por uma entrada no Tríduo Pascal, que também nos faz entrar naquela atmosfera da própria penitência. Então, a festa foi transferida para 60 dias depois da Páscoa, que é justamente, se você olha o dia que caiu a Páscoa, a festa do corpo de Cristo cai sempre numa quinta-feira, e são 60 dias depois que se celebra a Páscoa. É uma festa, portanto, chamada de uma festa móvel. Aconteceu que um arquidiácono lá da diocese de Liege, onde a festa já estava sendo celebrada, se tornou papa. Não é, o Papa Urbano IV, e ele então, quando acontece na cidade de Bolsena um milagre eucarístico, um padre que carregava certas dúvidas se Jesus estava presente ou não na Eucaristia, enquanto ele estava celebrando a missa, na hora que ele parte a hóstia, ele vê que a hóstia sangra. Então aquilo para ele foi uma confirmação dessa presença real de Jesus. A notícia chegou ao Papa, que naquele período estava em Orvieto, a corte papal estava ali, e o Papa mandou buscar então aquele corporal que ficou manchado com o sangue que a hóstia verteu. E para o Papa Urbano IV, ele que já conhecia a beata Juliana lá em Liege, na Bélgica, ele não teve dúvida de instituir aquela festa que naquele momento era celebrada somente naquela diocese da Bélgica para a igreja inteira. Ele pediu a um grande teólogo da época, não é, São Tomás de Aquino, que compusesse os hinos, o ofício próprio para esta celebração. É muito famoso o hino Adoro te devote, até hoje, não é, cantado em toda a igreja, composto para esse período. Parte dele nós cantamos ainda em todas as bênçãos do Santíssimo Sacramento, chamado Tantum Ergo Sacramentum, tão sublime sacramento, né, que faz parte dessa composição deste hino que São Tomás compõe para as celebrações deste dia. Bom, dito isso, agora a gente olha, vendo esses dados históricos, entremos nos dados que são dados da teologia. Corpus Christi é uma expressão que significa corpo de Cristo em latim. Se você participa da missa e ela é celebrada em latim, na hora que o padre coloca a comunhão na sua mão, o que é que o padre faz quando dá a comunhão? Eleva a hóstia e põe na mão do fiel, que vai como numa espécie de trono, forma uma cruz em que a esquerda fica em cima da direita, ou a comunhão na boca, que nesse período de pandemia está suspensa. Então, com essa comunhão na mão que você recebe, o sacerdote eleva a hóstia, mostra a hóstia ao fiel e diz: o corpo de Cristo, eis o corpo de Cristo.
ao que a pessoa responde com um amém, palavra que significa eu creio. Ora, o que é que acontece na festa do corpo de Cristo é que essa elevação, essa demonstração que se faz a cada fiel, ela se torna agora uma demonstração pública, não é? O padre, se formos dizer em latim, dizer ostendite ostiam, eleva a hóstia para o fiel que vendo-a diz amém. Então existe um instrumento, digamos assim, né, dourado normalmente ou prateado, que se chama ostensório, que é aquilo que serve para você mostrar. Daí dessa palavra a gente tem até em língua portuguesa a palavra ostentar, não é aquilo que você levanta, uma pessoa que está ostentando, que está mostrando aí, não é que então, esse ostensório é esse instrumento que o padre carrega em suas mãos para mostrar para nós Jesus presente na Eucaristia, mostrar o corpo de Cristo. Ora, a gente poderia ir aprofundando bem o significado disso. Quando Jesus se encarnou no ventre da Virgem Maria, o autor da carta aos Hebreus diz que o Cristo, quando entrou no mundo, Hebreus 10:5, quando entrou no mundo, ele disse: tu não quisestes nem sacrifícios, nem oferendas. Tu me deste um corpo. Sobre mim está escrito no livro: eis que eu venho ao Senhor para fazer a tua vontade. Agora presta bem atenção nisso. Tu me deste um corpo. O Pai dá a Jesus, ao Verbo divino, que é puro Espírito, Santíssima Trindade, eles são só Espírito. Pai, Filho e Espírito Santo é Deus. Deus é um ser espiritual. Então, portanto, o Pai dá ao Filho, no momento da sua encarnação, um corpo. Esse corpo que Jesus recebeu do Pai, um dom que ele recebeu do Pai, um presente que ele recebeu do Pai, o que é que ele faz na última ceia? Jesus dá para nós aquilo que ele recebeu. Quando na última ceia Jesus toma o pão em suas mãos, agradece, dá graças a Deus, parte o pão e dá aos discípulos dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Portanto, a celebração de hoje, essa celebração que tem essa marca eucarística, ela significa para você e para mim algo muito significativo. É que Jesus, tudo aquilo que ele recebeu como dom do Pai, ele não conserva para ele mesmo, ele dá para nós. Isto é meu corpo, tomai e comei. Um outro fato é que esse mesmo corpo de Jesus, pregado na cruz, quando Jesus morreu, não é, os soldados foram lá verificar para ver se os 3 crucificados já estavam mortos ou não, e viu que 2 deles estavam ainda vivos. E o que é que faz? Para apressar a morte, porque o dia seguinte era um dia santo, eles então quebraram as pernas dos 2 que ali estavam para apressar a morte. Então o corpo cedia e eles então morriam asfixiados, é isso mesmo. E quebrou a perna dos 2 que estavam ao lado de Jesus para antecipar o processo de morte dele, mas notaram que Jesus já estava morto. E o soldado, para atestar que realmente ele estava morto, usa uma lança e perfura o lado de Jesus. E do seu lado aberto correu sangue e água. A festa de hoje é a festa do Santíssimo Corpo e Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Antigamente, no mês de julho, se celebrava a festa do Santíssimo Sangue, Preciosíssimo Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, essas 2 festas são unidas na festa de hoje, corpo e sangue de Cristo. E ali o lado aberto de Jesus, até aquela última gota de sangue que Jesus tinha dentro dele, porque o coração ele funciona com 2 movimentos, né, de sístole e diástole. O coração abre e fecha. Quando ele abre, o sangue entra. Quando ele fecha, o sangue se espalha, né, sai do coração e vai rodando para chegar até os pés. Então é assim que vai acontecendo esse movimento circular de sístole e diástole. Mas seguramente o coração de Jesus se abriu num determinado momento, o sangue entrou e aí Jesus morre. E no que Jesus morreu, o sangue ficou retido dentro do seu coração. A lança do soldado entra e aquelas últimas gotas de sangue que Jesus tinha dentro aquela quantidade de sangue que Jesus ainda tinha no seu coração, o coração se abriu e o sangue escorreu. Isso para dizer que aquele corpo que Jesus
deu para nós. Isto é o meu corpo, tomai e comei. Isto é meu sangue, tomai e bebei. Aquilo último que tinha de sangue dentro de Jesus, ele deu literalmente, deu tudo para nós. O Filho do Homem não tinha sequer uma pedra para reclinar a cabeça, ele não tinha como os pássaros do céu um ninho, ele não tinha como as raposas uma toca, e tudo aquilo que ele tinha de pessoal realmente era o seu corpo. As vestes já tinham sido tiradas à sorte pelos soldados. O que ele tinha inteiramente seu era o seu corpo. Com o corpo, nós fazemos todas as nossas experiências. O corpo é fundamental para a vida do ser humano. É com o corpo que eu agora estou olhando para essa tela, estou vendo as pessoas que estão entrando aqui, eu estou me enxergando, eu estou me ouvindo falar. Com o meu corpo eu estou falando, estou fazendo gestos e vocês estão acompanhando. Com o corpo vocês estão me acompanhando visualmente, auricularmente, né, o barulho que está passando aqui agora, esse avião que está passando sobre mim. É com o corpo que a gente entra em contato com o mundo, né? Mas a gente diz, não apenas que eu tenho um corpo, mas eu sou também este meu corpo. Quando eu tenho uma dor na minha mão, eu não disse meu corpo está sentindo uma dor na mão, mas a gente diz logo diretamente, eu estou sentindo uma dor na mão. Tem um eu que está unido, dando unidade ao meu espírito, às minhas faculdades mentais e ao meu corpo. Então tem esse ponto que une todas essas coisas. Então o corpo, ele é fundamental para o contato comigo mesmo, porque eu olho no espelho e reconheço que esse rosto é meu e não de uma outra pessoa. Então o corpo serve para a minha própria identidade, para que os outros também me identifiquem. E aí, como a gente é reconhecido no corpo por certas coisas que são interessantes. Dia desse eu passei pelo corredor e de repente eu escutei que tinha uma voz atrás de mim que me chamava por um apelido que um colega meu me deu aqui dentro do colégio. Quando ele falou aquilo, eu disse, mas como é que você sabe que eu estou andando por aqui? Porque ele não me viu, mas ele disse assim, pela forma que está subindo a escada, eu sei que é você. Quer dizer, o corpo da gente, até no andar, vai dando formas de identificação nossa para os outros. Portanto, Jesus, com aquele corpo que ele fez experiências de amar, experiência de pregar a palavra de Deus, de tocar nos enfermos, aquele corpo com o qual Jesus suou e suou inclusive sangue, todo esse corpo, toda a sua vida, toda a sua realidade, ele faz um dom para nós. Este é o meu corpo. Ele entrega, portanto, com o seu corpo a sua identidade mais profunda. É o seu ser que ele entrega na graça da Eucaristia. Esta freira que eu falei, não é, lá da Bélgica, em Liege, a Beata Juliana, que teve essa visão mística de Jesus na Eucaristia, a partir da qual essa festa é instituída, ela era uma freira agostiniana, ou seja, vivia segundo a regra de Santo Agostinho. E Santo Agostinho, nas suas confissões, tem uma passagem que é muito interessante. Ele diz que ele ouve Jesus dizendo para ele, não é? Cresce e come o meu corpo. Eu sou o pão dos grandes. Mas o que vai acontecer é que se você comer o meu pão, o meu corpo, não vai acontecer a mesma coisa que acontece com os outros alimentos, que esse alimento que você toma se transforma naquilo que você é. É justamente o contrário. O pão da Eucaristia não é um pão que entra na cadeia biológica, porque na cadeia biológica é assim, o maior se alimenta do menor, não é? E os animais se comem as ervas, etc., ou então vão se alimentando de animais menores, etc., e aquilo que você come se transforma naquilo que você é. Aliás, tem um filósofo chamado Feuerbach, um filósofo alemão, e ele dizia no bom alemão dele, der Mensch ist, I-S-T, que é o verbo ser, o homem é, was er ist, com 2 S's.
O homem é aquilo que ele come. Quase que para dizer assim, a vida da gente termina aqui. O que você come e acabou, termina, morre. Esse era a princípio o início do pensamento dele. O homem é aquilo que ele come. Mas nós podemos olhar para essa frase de Feuerbach e perceber um sentido muito mais profundo nisso, no sentido de dizer que o homem é aquilo que ele come numa perspectiva agostiniana. Já que eu como o corpo de Cristo, o que é que acontece comigo? Eu cristifico a minha vida. Não é que comendo o corpo de Cristo, Jesus vai se transformar, o Cristo vai se transformar naquilo que eu sou. Não. Existe um salto em que eu me transformo naquele do qual eu me alimento. Ontem eu falava dessa história também de um tronco, né? Se você faz um enxerto num tronco, o ramo vai viver da seiva do tronco no qual ele é enxertado. Assim é com o pão da Eucaristia. Ele entrando na nossa vida, não é que ele vai ser absorvido pelas nossas células, etc. É que o nosso ser vai ser absorvido pelo ser de Cristo. São Paulo vai dizer isso de uma forma esplêndida. Ele diz, já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim, e a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não foi isso que a gente cantou durante todo o tempo da Páscoa, né? Jesus me amou e se entregou por mim. Os homens todos podem o mesmo repetir. Não temeremos mais a morte e a dor. O coração humano em Cristo descansou. E aí o homem pode viver feliz e realizado. Ele é aquilo que ele come. Agora, se eu como o pão da Eucaristia, a Eucaristia significa ação de graças. Ora, o que é que deve acontecer? Se eu me transformo naquilo que eu como, é que eu devo me tornar uma pessoa eucarística. O que é uma pessoa eucarística? É uma pessoa que bendiz, não é uma pessoa que maldiz, é uma pessoa que diz o bem, que sabe dizer o bem, que a língua deve ser transformada. Estamos vivendo a festa a trezena, né, de Santo Antônio. A língua de Santo Antônio está intacta lá em Pádua, como a gente canta no hino de Santo Antônio, né? Vossa língua santa que não pereceu. A língua dele não pereceu porque era uma língua que aprendeu a bendizer, a dizer o bem e está unida à palavra de Deus. Mas todo o ser de quem recebe a Eucaristia deve ser uniformado, formado por dentro a partir deste pão que a gente recebe na Eucaristia. São essas belezas que a gente celebra no dia de hoje. Agora tem um outro detalhe. Eu disse que o padre, enquanto dá a comunhão, a gente levanta a hóstia e diz, né, o corpo de Cristo eu vejo. E agora a gente sai, onde vai ser possível, isso é claro, né? Vai sair em procissão com o corpo de Cristo, com a hóstia. Ora, a Eucaristia também é um pão que Jesus pegou em suas santas mãos, partiu e deu aos seus discípulos. E aquilo era uma forma de recapitular todas as vezes que Jesus já tinha partido o pão com a multidão faminta. Às vezes que Jesus disse para os seus discípulos, são vocês que devem dar de comer para essa turma que está aí com fome. Quando Jesus mostrou para eles que eles não deveriam se preocupar em adquirir muitos denários para dar pão ao povo, bastava que cada um pegasse aquilo que tinha e, dando graças, aprender a repartir. Portanto, o pão da Eucaristia hoje é a recapitulação na ceia eucarística de todos os outros momentos de banquete em que Jesus matou a fome dos outros. Portanto, a festa de hoje significa dizer que com aquele pão saindo em procissão, nós estamos profetizando, nós estamos anunciando, e o profeta é aquele que anuncia, é aquele que pré-anuncia, mas é aquele que também denuncia. E a procissão com a Eucaristia é também um ato de denúncia porque ainda existe fome, porque a pobreza está aumentando em nossos países, porque é uma vergonha que em meio a essa pandemia teve gente ficando mais rica e temos um governo, um Senado, umas câmaras, sei lá o quê, que fica pensando ainda em quanto dá aos mais pobres para poder matar a fome. Não se pode pensar em sair e fazer procissões eucarísticas belíssimas, tapetes para Jesus passar, se a gente não pensa naquele pobre que pode estar morrendo de fome.
São João Crisóstomo, no século IV, um dia em Constantinopla, despertando, ele soube que um pobre tinha morrido de frio na cidade. Ele diz: hoje nós não vamos celebrar a Eucaristia, porque uma cidade onde um pobre morreu de fome, ela não está sendo digna de repetir a memória do Senhor. E São João Crisóstomo, na sua beleza de eloquência, ele dizia: ora, se nós sabemos preparar vasos de ouro para Jesus, panos de linho para colocar em cima do altar, como é que a gente não procura saciar a fome de Jesus que está no nosso irmão? Portanto, o verdadeiro culto eucarístico começa no altar, mas garante pão em todas as mesas. O Congresso Eucarístico de Recife, não é, que vamos ver como é que ele vai acontecer, estava sendo preparado justamente dizendo isso para nós: pão em todas as mesas. Esta é a certeza que deve brotar da Páscoa, essa é a certeza que deve jorrar do altar. Jesus entra na sua encarnação dizendo: tu me deste um corpo. E esse corpo que ele recebeu do Pai, ele deu: tomai e comei. Aquilo que ele recebeu, ele faz doação. Portanto, sair com o corpo de Cristo em procissão fala da presença real de Jesus, mas diz que essa presença só é real realmente quando ela me toca interiormente e eu aprendo da Eucaristia a me transformar naquele que eu recebo e agora entro para viver a vida eucarística, que é vida de gratidão, mas que é também vida de partilha. Portanto, na liturgia se fala muito que existe uma lex orandi, que é a lei da oração, que existe uma norma para celebrar a liturgia e que a gente crê naquilo que celebra e celebra aquilo que crê. E justamente porque a gente celebra aquilo que crê é que devemos dar um passo para um outro tipo de lei, um outro tipo de norma, que é chamada lex vivendi, a lei do viver. O viver que é eucarístico, o viver que é conforme aquilo que nós celebramos no altar. Senão nós entramos em contradição com a norma da nossa fé. Porque o que é que vai nos dizer São Tiago? A fé sem obras é morta. E ele vai dizer que a verdadeira religião é o cuidado com os órfãos, o cuidado com as viúvas. Então, uma religião que seja pura piedade sem caridade é artificial. É como aquela figueira que a gente ouviu Jesus contar na parábola esses dias, né? Só tem folha, mas fruto nenhum. Portanto, o dia de hoje, minha amiga, meu amigo, nos convida a todas essas coisas. Eu falei tanto e não fiz quase que referência direta ao texto que a liturgia nos dá no dia de hoje, mas a previsão litúrgica para a festa de hoje é do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo o evangelista Marcos. Marcos no capítulo 14, versículos de 12 a 16, depois de 22 a 26. São as cenas da última ceia. Justamente porque é dali que nasce a Eucaristia, esse banquete de Jesus. Não é? Jesus inventou este modo de ficar presente conosco, de saciar a nossa fome mais profunda, que não é só fome de pão, é fome de Deus. Alguém aí no Brasil já fez uma composição que a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. Mas eu diria também que a gente não quer apenas comida, diversão e arte. A gente quer um pão que sacia aquela fome mais profunda que a gente tem, que é fome de infinito, que é fome de Deus. Se nós saciarmos todas as fomes do estômago e não saciarmos a fonte do coração, seremos os mais miseráveis de todos os seres que pode existir na face da terra. Porque a fome que o homem carrega dentro do seu coração não é fome daquilo que é limitado, é fome daquilo que é ilimitado. A arte pode já falar um pouquinho disso, mas ainda há uma dimensão mais profunda, que é aquela da santidade. Esse é o pão que nos torna santos. É isso mesmo, essa música era do grupo Titãs. Está me dizendo aqui a minha amiga Jussara. Obrigado pela assessoria técnica aqui, não é? E teórica também. E real. Então, portanto, minha gente, vamos celebrar o dia de hoje como aquilo que ele é. Um convite a entrarmos nesse mistério da fé, um convite a entrarmos na piedade e um convite a entrarmos na caridade que precisa ser realmente concreta.
então que fiquemos na companhia do evangelista Marcos, que nos narra essa última ceia de Jesus, não é? E os discípulos perguntam para Jesus: onde é que tu queres que preparemos a Páscoa? Olha, a preparação. Então aqui é um convite para nós. A gente nunca pode participar da Eucaristia sem a preparação. Mas eu diria uma outra coisa: a Eucaristia supõe também, além da preparação, um prosseguimento. E aí, uma coisa muito boa de notar é que hoje, né, quando termina a missa, onde vai se poder, o padre vai sair em procissão com o ostensório, com Jesus ali presente. Aí eu queria lembrar uma coisa para você: quando você recebe a Eucaristia, você se une com Jesus, de modo que você se torna uma espécie de um ostensório vivo. Por onde você vai, Jesus vai com você. Jesus quer se demonstrar a partir de você. Aqui em Roma, não é, teve um santo chamado São Filipe Neri. Até tivemos a celebração dele alguns dias atrás. E tinha uma mulher que todo dia ela participava da missa e ela terminava era uma ricona da cidade. Quando terminava a missa, ela terminava de comungar, ela escapava, ia logo cuidar das coisas dela, né, porque era muito apressada, e não fazia a devida ação de graças. Quando é um dia que ela saiu e foi direto para a feira, São Filipe Neri chamou 2 coroinhas e mandou que seguisse a mulher com os candelabros. Os 2 meninos foram. Aí quando a mulher olhou para trás, estava vendo aqueles 2 meninos seguindo, e ela foi chegando na barraca para comprar as coisas. Quando ela viu aquilo, perguntou para os meninos: que história é essa? Ele disse: não, foi o padre Filipe que mandou a gente seguir aqui a senhora com esse candelabro. Ela ficou furibunda, toda vermelha, voltou e perguntou a São Filipe Neri: não, por que o senhor mandou esses coroinhas aqui atrás de mim com esses candelabros? Ele disse: minha senhora, Jesus estava saindo em procissão pela cidade, como é que eu não ia mandar os candelabros atrás dele? E a mulher entendeu, não é? Para um bom entendedor, meia palavra basta. Ela entendeu que São Filipe estava criticando porque ela não estava fazendo a justa ação de graças depois da missa. E daquele dia em diante, ela só saía da missa depois que recebia a bênção e passava um tempo em gratidão, em ação de graças a Jesus. Às vezes termina a missa, né, a gente escapa logo, não faz a devida ação de graças. Mas eu queria dizer que essa união nossa com Jesus, ela permanece. Jesus está unido ao nosso coração, de forma que ali onde você vai, Jesus vai com você. Então é preciso fazer essa boa preparação, como os discípulos aqui perguntam a Jesus: onde queres que preparemos? E como é que você prepara? Você prepara lendo antes os textos que estão na Bíblia para aquele dia. Hoje em dia você pode fazer isso por meio de aplicativos da internet, você pode comprar um missal que você conserva em casa, ver as citações e ler na Bíblia. Desculpa, a gente não tem. Portanto, aprenda a se preparar para participar dessa celebração que é a Eucaristia. Então, onde queres que preparemos a Páscoa? Aí Jesus disse para ele, mandou os discípulos e disse: ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Uma coisa que eu acho um negócio interessante aqui é que normalmente essa coisa de carregar água não era tarefa de homens, era uma tarefa de mulheres. Vejam lá a Samaritana, né, no capítulo 4 do Evangelho de São João. É sempre uma tarefa feminina, essa na cultura de Jesus, de buscar água. É uma coisa que é interessante esse fato de ter este homem. Isso aqui eu precisaria até olhar se na cultura romana para a qual esse Evangelho está sendo escrito, se essa função de aguadeiro era uma função masculina. Mas de todas as formas, isso aqui me chama a atenção. Uma pessoa que tem um comportamento que não é o comum dentro daquela cultura, uma pessoa, quem sabe, de uma sensibilidade diversa dos demais. Portanto, essa atenção aqui para esse fato. Esse homem vem ao seu encontro e vocês digam para ele, não é? Ide à cidade, quando encontrar esse homem que veio ao vosso encontro, segui-o. Não é? Então, eles devem seguir essa pessoa que tem esse comportamento, digamos assim, que não é tanto o comum. Como a comunidade cristã precisa estar atenta para ver aquilo que é o diferente dentro da nossa sociedade que está acontecendo e abrir-se para isso. Mas chegando nessa casa, eles deveriam dizer ao dono da casa: o mestre manda dizer onde está a sala que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Jesus se interessa por uma sala, por um lugar onde comer a Páscoa. Na sua vida, na minha vida, onde é que está essa sala onde a gente pode chamar Jesus para fazer a Páscoa conosco?
a sala dos nossos afetos, a sala das nossas preocupações, a sala da nossa oração, a sala dos nossos sonhos. Onde é que nós vamos convidar Jesus para entrar, para celebrar a ceia? Jesus diz: Ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fazei os preparativos. Há sempre uma dimensão superior na nossa vida. Jesus nos convida sempre para elevarmos o nosso olhar, irmos para a parte de cima para fazer a nossa celebração. Aquilo que na missa a gente ouve, né? Corações ao alto. Elevar o nosso coração, elevar a nossa mente. E só assim, com esse olhar elevado, a gente pode ter a verdadeira visão muito mais justa daquelas coisas que estão ali na terra a terra, no dia a dia. De um ponto mais alto, a gente pode sempre enxergar melhor aquilo que a gente precisa incluir na nossa ação de graças a Deus. Os discípulos saíram, foram à cidade, encontraram tudo como Jesus tinha dito, entraram e prepararam a Páscoa. Olha de novo esse verbo preparar. Vamos ter atenção com esse verbo. Enquanto eles comiam, Jesus pegou o pão, pronunciou a bênção, partiu e entregou aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice e deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Depois Jesus disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Então saem, não é como um grupo, esses 12 homens, mas as outras pessoas que estavam ali participando da ceia saem. Como hoje a gente, se puder, vai sair em procissão, ou não sei como é que está organizado e pensado no seu lugar. Mas é para dizer que daquele lugar alto onde eles celebraram a ceia, eles descem e entram, vão pisar nas estradas, vão de novo empoeirar os seus pés. Lembra que Jesus lavou os pés dos discípulos antes, fez a lavagem dos pés. Ele lavou os pés no momento da ceia, anterior à ceia, mas para que depois a gente enfie os pés na estrada da gente, retome o dia a dia. Agradeçamos a Jesus que nos deu esse dom da Eucaristia. Você que foi chegando no meio dessa live, volta lá ao início, pode assisti-la toda, salva essa live, dá um clique nela se você gostou. Depois nós vamos salvar no nosso canal do YouTube, vai lá, curte também. Você não está curtindo os vídeos que eu estou postando não? Olha lá, cuidado. Não, aqui não tem palavras ameaçadoras, mas de fato a gente pode sim ajudar a esse serviço e ministério da palavra. Eu estou vendo aqui pessoas que foram chegando ao longo dessa nossa live, quero abraçá-las a todas e a cada um neste dia festivo, dia eucarístico. A Fafá Alves Moreira, um abraço para você, a Gil Roger, a Maurício Pintor, meu sobrinho aqui, dá presente, um bom dia para você, toda a nossa família, para a Viviane, um abraço para você, Kika Oliveira, um abraço para você também, Deus abençoe e guarde a todos e a cada um. Ana Queiroz, um abraço para o Elma, para a Dinha Pereira, para a Edna, para a Ana Barreto, para a Bia Cláudia, Edna Ivando, para Janaína Brito Ribeiro. Janaína, eu mandei um recado para você ali no privado por um pedido que você me fez. Se você me faz aquilo que eu te pedi lá, eu te mando o outro áudio. Mais ou menos as linhas são essas daqui de agora, mas você pode ouvir lá o áudio também. Para Mima Costa, Jussara Malta, Cris Nascimento, um abraço. O Padre Edson Nascimento aí em Itatim, um abraço para Manuel Roque, Cacto Suculenta, Iracema de... a Iracema. Um abraço para você. Quem é mais que eu tenho? Aqui escapou aqui. Lilia, para Pedagogia Facempia em Santo Antônio de Jesus, um abraço a todos vocês. Da Léa, um abraço para você, para Frei Vander Costa, aí, um abraço para você também, para Rita de Cássia, para Falrei Sena, Jaci Félix, Maria Aline, Daci Sampaio, acho que eu já falei aqui. Quem é mais? Kika Oliveira, já falei. Meu caro irmão Padre Wander, então parabéns hoje, não é? Nesse dia eucarístico, você completa seus 15 anos de vida sacerdotal. Certamente você lembra aquilo que o bispo que te ordenou, não é? Te disse, colocando o cálice na tua mão:
toma consciência do que fazes, transforma em fé viva aquilo que tu celebras, transformando, conformando a tua vida à paixão do Senhor. Que essa palavra cresça cada dia mais. Eu sei que você se especializou sobretudo na liturgia, então é sinal de que realmente aquelas palavras ditas pelo bispo no dia da tua ordenação encontraram um solo fecundo, e você vai ajudando o nosso povo também por esse seu ministério de formador do povo de Deus. Deus te abençoe, Wander. Você está lá presente na minha ordenação, né? De vez em quando eu olho para o álbum, eu te vejo lá, e é uma alegria te ver aqui também. Então, um abraço também para Mário Santos, para Goulart 250. Oh, meu caro amigo Fabiano Goulart, um abraço a vocês aí. Bom giorno, bom dia aí no Brasil, né? Aí na nossa diocese na querida Diocese de Campos, aí no Rio de Janeiro. Um abraço para você. E um abraço também para a Marta Amorim. Então, um abraço grande a cada um de vocês que aqui acompanharam essa nossa transmissão. Vocês poderão vê-la a partir do início, quem foi chegando depois, não é? Rezem por nós, celebremos com alegria este santo dia. Peçamos a bênção de Deus, recolhamos-nos pedindo ao Senhor que nos abençoe. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, esteja diante de ti para te guiar, esteja de trás de ti para te guardar, esteja ao teu lado para te acompanhar, esteja dentro de ti para te abençoar. Venha sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, meu amigo, para você, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Fiquem com Deus.